Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O projeto Debate Cultural levou para Santo Antônio de Pádua a peça O Mercador de Veneza. A partir da encenação, o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, abordou o comportamento humano nas organizações. No segundo bloco, Fernando Viana fala sobre os principais gargalos da logística no Brasil, o papel da iniciativa privada e o campo de trabalho para o administrador nessa área. Veja como foi. Administração de conflito e estilos de liderança foram assuntos abordados pelo administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, após a encenação da peça O Mercador de Veneza, em Santo Antônio de Pádua. Veja como foi. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu o primeiro debate cultural de Santo Antônio de Pádua. O evento foi realizado no Teatro Municipal Geraldo Tavares André, no centro do município, e contou com a apresentação da peça teatral O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, e a palestra A Gestão das Organizações através das Artes, ministrada pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira. A repórter Kátia Biaia esteve no local e conversou com o coordenador do curso de administração da Faculdade Santo Antônio de Pádua, administrador Ilson Magalhães. Em 2012, o CRA-RJ esteve aqui para fazer um encade junto aos alunos da FASAP e hoje ele retorna para fazer um debate cultural. Como é que fica o aluno após esse tipo de encontro, com a vinda do Conselho ao município, especificamente à faculdade, para realizar esse trabalho? Qual a importância disso? Eu acredito que seja de grande valia para os alunos, né? Justamente pelo fato de que eles se sentem altamente motivados com a presença de profissionais vindos de cidades, né? das grandes cidades, né? Da cidade igual o Rio de Janeiro, onde você tem muito mais oportunidades, muito mais perspectivas, e eles se sentem muito motivados nesse sentido, de que eles conseguem conseguem agregar um pouco mais de conhecimento, agregar um pouco mais de experiência, vivenciam, né, as situações de extrema competitividade que acontecem nas grandes cidades. A professora Patrícia Viana representou a diretoria da FASAP e falou sobre a importância do evento. É um evento de grande importância. A parceria do CRA com a FASAP, ela também é de extrema necessidade, porque uma instituição de ensino, de educação, que preza a formação desse profissional, um profissional completo, um profissional que tem as competências necessárias para atuar dentro desse mercado, que é dinâmico, que está o tempo todo buscando essas inovações, você buscar metodologias novas, maneiras diferentes de passar tais conteúdos, é de extrema importância, sem falar do prestígio, do fortalecimento da classe, que é quando se aproxima conselho e estudantes, para que esses acadêmicos que estão iniciando, estão nesse processo, né, de formação e tal, consigam perceber e, de fato, evidenciar essa importância do conselho em sua vida profissional. O conselho acredita firmemente de que existe um potencial enorme de estudo, de gestão das organizações através das artes. E, nesse sentido, a gente tem toda uma programação, porque na arte, seja na pintura, na música, na literatura, no teatro, nós encontramos o estudo e a avaliação. Encontramos fundamentalmente a essência da alma humana. Não há organização sem pessoas. Toda organização tem pessoas se relacionando com pessoas para conseguir determinados objetivos. Então, pessoas, objetivos, propósitos e hierarquia são os elementos universais das organizações. O estudo, portanto, a essência, como não há organização sem pessoas, conhecer as pessoas, como elas se relacionam nos seus dramas e realizações, nas suas felicidades e sofrimentos, nos seus momentos tristes e alegres, faz parte fundamentalmente do ato do gestor. Veja bem, não é na autoajuda
que nós buscamos e encontramos fundamentalmente o estudo de administração. Certamente nos livros de gestão, nos livros técnicos de gerência, mas a essência da alma humana está nas obras de arte. Shakespeare, 12 Homens em uma Sentença, Galileu Galilei, de Bertold Brecht, tudo isso incentiva ao profissional de administração. E quando ele vai ao teatro, vai ao cinema, lê um livro, lê um clássico, lê uma literatura, um livro atual, ele reflita naquele enredo. Estão sempre lá o estudo da alma humana, do ser humano e, portanto, elemento essencial da organização, elemento básico para o estudo e a aplicação e a capacidade diagnóstica e de ação do administrador. É preciso que se compreenda bem que Shakespeare escreveu esse texto há 4 séculos atrás. E o primeiro conceito que nos vem logo é: a natureza humana é permanente e universal. Os dramas, os diálogos, os debates, cada frase, cada texto desta obra, que tem 5 horas e que foi reduzida aqui pelo Instituto Chiquinha Gonzaga, pela Eva, que está aqui presente, e pelo Raimundo, para 1 hora. É um repositório permanente de reflexões sobre o ser humano, nos seus dramas, realizações, nas suas dificuldades e sofrimentos. A segunda mostra científica de administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe inscrições até 11 de julho. Profissionais e estudantes registrados no Conselho podem participar e concorrer a R$12 mil em prêmios. Os temas este ano são: as cadeias de suprimentos sustentáveis e a mobilidade urbana, gestão de pessoas diante das emergências da sociedade, a influência das mídias sociais no marketing empresarial. Confira o edital completo em cra-rj.adm.br. Um dos grandes conflitos nas grandes cidades é a questão da logística. O engenheiro Fernando Viana falou com exclusividade aqui, no Administração em Debate, sobre esse e outros assuntos. Confira agora. Olá, está no ar mais um CRA Entrevista. Hoje estamos com Fernando Viana. Ele é engenheiro e pós-graduado em administração. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Vitor? Prazer te receber aqui no estúdio do CRA. Prazer é todo meu. Fernando, quais são, em sua visão, os principais gargalos logísticos do Brasil? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os administradores e estudantes de administração nesse trabalho tão bonito do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Os principais gargalos o Brasil tem, principalmente quando começamos a construir o nosso modelo logístico. O que é que significa um modelo logístico? O modelo logístico significa a administração dos diversos meios de transporte. Como nós temos hoje 3 problemas sérios em termos de transporte, que é a infraestrutura, principalmente. Segundo, seria a regulação desses meios de transporte. E em terceiro, a operação desses meios de transporte. Quando nós conjugamos esses 3 problemas, nós temos aí uma grande atuação do administrador, que é fazer com que esses três vetores dos nossos problemas logísticos se componham no sentido de permitir uma atuação coerente com as necessidades do Brasil. Nós hoje estamos perdendo em termos de transporte, perdemos em termos de comércio exterior, perdendo em termos de racionalização da produção nacional, exatamente pela falta de administração desses 3 problemas nacionais e logísticos: a infraestrutura, a regulação e a operação dos meios logísticos. Fernando, o Brasil ainda não consegue, como você disse, integrar esses modais de transporte. O que você acha que deve ser feito para que tenha um melhor resultado? Isso é muito importante, que se tenha uma administração dos modais de transporte, uma administração centralizada, que tenha um planejamento adequado, que faça um projeto
faça projetos adequados à necessidade do Brasil. Aqui nós abandonamos praticamente o planejamento. Hoje, o governo simplesmente vai para um lado em termos de infraestrutura e a área logística se ressente dessa necessidade. E a administração ficou sem ter uma força maior no sentido de coordenar isso tudo. Nós precisamos de uma coordenação da área de administração para que se possa ter os portos, as ferrovias, as rodovias, as hidrovias, o transporte aéreo, todos sob o mesmo enfoque de administração logística. E não cada um indo para um caminho, cada um fazendo o seu projeto e no final não existe uma coordenação, uma concentração que faça a integração desses meios de transporte, dos modais de transporte. Você acha que faltam profissionais qualificados nesse setor, tanto do profissional individual quanto das empresas como um todo? Eu acredito que sim. Eu acho que nós devemos fazer um esforço sobrenatural, o maior que nós possamos fazer para dar aos profissionais, principalmente de administração, cursos, pós-graduação em administração, que façam novos cursos, novos modos de olhar a administração como uma ciência que implica em vários, principalmente nessa área portuária de transporte, em várias redes de conhecimento que muitas vezes nós não sabemos, não conhecemos, não estamos a par. Eu, por exemplo, eu trouxe um livro aqui de administração de porto que trata exclusivamente de direito, economia e finanças portuárias, para ver o tamanho de um livro que eu acho que nenhum dos que normalmente veem a administração portuária do Brasil deve ter lido. Então, existem nuances, existem modelos matemáticos que nós precisamos conhecer e nós precisamos atuar nisso aí, porque o déficit de balanço de pagamento em decorrência da má administração ou da má capacidade dos portos nacionais é muito grande e a sociedade está pagando muito caro por isso. Apesar da falha na qualificação desses profissionais, você acha que ainda assim tem espaço para o administrador na área portuária? Eu acho que tem muito espaço, eu acredito que tenha muito espaço, porque a necessidade de administradores, de bons administradores na área portuária é fundamental, tanto pela iniciativa privada quanto pelo governo. O que ocorre no governo hoje é que muitos desses profissionais estão envelhecidos e aqueles que têm mais experiência estão se aposentando, estão saindo do governo. E nós precisamos fazer com que se forme mais administradores de portos, administradores de transporte, administradores de logística, para que nós tenhamos uma massa de pessoas que possam efetivamente atuar com competência firme, forte, competência que possa se destacar no mundo, a competência nacional. Nós estamos perdendo nisso aí, nós estamos vendo o Brasil sendo criticado pelos seus problemas portuários, pelos seus problemas rodoviários, pelos seus problemas ferroviários, porque falta nisso aí uma administração séria, concentrada na ciência da administração, concentrada na capacidade do Brasil de transformar o país num grande centro logístico que possa efetivamente cumprir o seu papel. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu apenas gostaria de cumprimentar os administradores, cumprimentar os estudantes de administração, o CRA, por esse trabalho maravilhoso e me colocar à disposição para qualquer questão futura que possam precisar da minha pessoa. Muito obrigado. O CRA Entrevista fica por aqui. Para mais informações, acesse o site do Conselho. Até lá! O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!